Então, gente, agora nós iremos falar sobre mutismo seletivo. É uma matéria de neuropsiquiatria, tá? O mutismo seletivo, ele não é uma doença muito comum. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas eu tenho na minha família uma pessoa que tem mutismo seletivo, né? A filha da minha prima. Começou a manifestar aos 3 anos de idade. Hoje ela tá com 6. E foi quando nós começamos a estudar mais sobre a doença. E aí é que eu fui perceber, né, que existem outras. Existe até comunidade no Facebook, né? Alguns pais que não é tão incomum, né? Bom, um mutismo seletivo é quando a criança ela para de falar. Então ela, sabe aquela história, o gato comeu tua língua? Comeu. Ela para de falar, ela só fala, às vezes com a mãe ou com o pai, ou então com a mãe e com a avó, né? Por exemplo, a filha da minha prima ela é criada pela minha tia, que é a avó, e a mãe. Então ela só fala com a mãe e com a avó, ela não fala com mais ninguém, ninguém. Ela não fala com o pai, ela não fala com a tia, ela não fala com a tia da escola, ela não fala com os coleguinhas, ela não fala com o meu filho, que tem praticamente a idade dela, né? Ele faz 5 e ela tem 6. Então a criança ela para de falar completamente. Isso não é intencional. Às vezes as pessoas falam, mas essa criança é mal educada. Você chega e fala, bom dia, boa tarde, nossa, tá bonita. E ela tá em alfa. Mas isso não é falta de educação. O mutismo seletivo é uma fobia social que vem acompanhada por uma ansiedade. Ele se manifesta normalmente aos 3 anos de idade. Engraçado que antes dela completar 3 anos ela interagia mais com as pessoas, não falava muito, mas ela interagia. E quando ela fez 3 anos ela travou a língua, né? O gato realmente comeu. O que causa o mutismo seletivo? Como eu falei para vocês, é uma fobia, uma ansiedade. Então, de repente, algum tipo de trauma pode desencadear o mutismo seletivo. No caso da filha da minha prima, nós não sabemos exatamente o que foi. Acreditamos que tenha sido uma associação de coisas. Por quê? Porque foi num período em que minha prima estava se separando e a menina estava iniciando na escola, né? E ela tinha muita dificuldade com a professora. A impressão que a gente tinha é que a professora não gostava muito, né, de dar atenção a ela. Então ela simplesmente travou ali. Eu acho que essas coisas que aconteceram trouxeram a ela tanta ansiedade que a forma que o organismo dela entendeu para dar uma relaxada foi travar a língua. Eu digo a vocês que hoje eu não sei nem como é que é o som da voz dela. A gente chega lá às vezes, né? Eu levo meu filho para brincar, ela faz tudo, só que ela não fala. Como se ela fosse realmente uma criança muda, né? Normalmente, a criança que desenvolve o mutismo seletivo, ela é uma criança tímida. Então, ela já tinha um traço aí de timidez, não vou mentir a vocês. Mas eu acho que por essas coisas que aconteceram, a separação, a introdução da menina à escola, a não adaptação da menina na escola e a professora, né? Ela tinha horror à professora.
Então fez com que ela desenvolvesse o mutismo. E a criança que tem o mutismo, ela regride em algumas coisas. Por exemplo, ela já tinha desfraldado do cocô. Ela voltou a fazer cocô na fralda. E hoje, com 6 anos, ela faz cocô na fralda. Ela não faz cocô no vaso em hipótese alguma. A gente faz de tudo, né? Compra aqueles vasinhos que só falta falar, fala que não vai ganhar boneca, faz de tudo, não adianta, ela não consegue. Ela tem um acompanhamento psicológico semanal, né? Tem que ter, não tem outro jeito. Melhorou bastante, mas ainda continua com a língua travada. Bom, o mutismo ele está associado aos transtornos de variação do comportamento do indivíduo. Então, existem pessoas que podem levar isso, inclusive, para a vida adulta. Quando ela se sente assim numa situação de muito estresse, pressionada, ela para, né? Isso é muito ruim, porque imagina um adulto, imagina uma pessoa, um advogado que desenvolve um mutismo seletivo, né? A pessoa ela precisa ter um acompanhamento para o resto da vida, porque por ser um transtorno do comportamento, ele pode voltar a desenvolver isso, né? Ele pode, de repente, aí, né? A expectativa é que ela volte a falar aí próximo aos 10 anos, né? A psicóloga conversou com a gente, essa é a expectativa. Pode ser que sim, como pode ser que não. Mas, de repente, ela entrando na adolescência, trava de novo, né? Principalmente pelas questões hormonais, né? Na adolescência, muito hormônio, vai menstruar, não sabe se é criança, não sabe se é adulto. Uma hora a mãe cobra como criança, outra hora a mãe cobra como adolescente. Então, ela pode dar uma travada. Isso pode acontecer. As crianças com mutismo seletivo, elas podem ter uma dificuldade no aprendizado. Ela pode ser uma criança inteligente, esperta, né? Mas ela tem uma dificuldade no aprendizado quando comparado com outras crianças, até mesmo na alfabetização, né? Essa criança, você vai ter dificuldade, né? A professora, no caso, ela vai ter dificuldade em ensinar essa criança a ler. Por quê? Porque ela não verbaliza. Ela talvez até saiba o som do A, o som do B, o som do C, mas ela não vai verbalizar. Então ela acaba, né, tendo essa dificuldade com essa questão do aprendizado. E quando comparada com crianças da mesma faixa etária, da mesma sala, possa ser, sim, que ela tenha essa dificuldade, né? Bom, o tratamento do mutismo seletivo, ele é realizado com psicólogo e às vezes até com psiquiatra. Por quê? Porque se for introduzir medicamentos, professora, ele pode introduzir ali medicamentos para diminuir a ansiedade dessa criança. A criança por si só, ela é muito ansiosa. A gente que é mãe, a gente às vezes, a criança vai falar com você nessa faixa etária de 3, 4, 5 anos, você percebe que às vezes o raciocínio não acompanha a fala, né? Ele fala afobado. Calma. Você tem que mostrar para a criança, calma.
Por mais que você seja uma pilha, você precisa, porque se ela entender que o estado normal da casa, do ambiente, da vida dela é essa ansiedade, essa agitação, ela vai acabar estando num estágio de ansiedade, fobia contínuo. Então, você, por exemplo, né, a criança que tem um mutismo seletivo, você chega numa festa, você sabe que ela não vai falar, aí você fica, fala lá, fala com as crianças, que não sei o que, deixa ela no tempo dela. Então, por exemplo, quando ela vai numa festa, eu vou numa, mamãe falou que eu vou numa festa, então ela já fica ansiosa por isso. Aí que trava mesmo a língua, aí que o gato come mesmo. Então, o que o médico faz? O psiquiatra ou o neuropsiquiatra, ele vai fazer ali umas medicações para dar uma diminuída nessa ansiedade. Por quê? Porque se a ansiedade ela for potencializada, né? Cada vez mais a criança vai ficando ansiosa, possa ser que ela desenvolva outros distúrbios, né? Do tipo automutilação, né? Ou então, por exemplo, existem pessoas que comem cabelo, né? Arrancam o cabelo aqui e comem cabelo, roer as unhas, mais o que? Então, a própria depressão, né? A criança, ela, não quero ir, não quero isso, não quero aquilo. Então, isso, infelizmente, pode acontecer. Ela acabar desenvolvendo outros tipos de transtorno, né? Porque ela tem consciência de que ela não fala. Ela tem vergonha, né? Ela fica tão ansiosa, ela fica envergonhada, então ela trava. Mas ela percebe que os outros coleguinhas falam, brincam, né? E isso aumenta ainda mais a ansiedade dela. O técnico de enfermagem vai atuar nessa questão em que sentido? Possa ser que você trabalhe aí numa unidade de pediatria e a criança ela tenha mutismo seletivo. Desculpa. Existem crianças que desenvolvem mutismo seletivo em profissionais da área da saúde. Quando vê o jaleco, a criança entra em paranoia, né? E não fala, só fica ali grudada com a mãe, né? Mas isso é mais temporal, né? Ela tem fobia de ver um profissional de jaleco, mas ela, de repente, depois ela sai dali falando normalmente, tá? Mas o mutismo seletivo mesmo, a criança ela não fala com ninguém. Ninguém. Ela vai falar somente com as pessoas que ela convive de fato. A mãe, o pai, de repente o irmão, a avó, ela não vai interagir com outras pessoas. Bom, essa parte é só isso que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. E eu vou explicar para vocês, vou passar o conteúdo para vocês todo lá pelo WhatsApp.